E uma dessas cartas foi a carta severa, né? Uma carta em que Paulo é muito objetivo em disciplinar a igreja, em instruir a igreja como ela deveria andar. E assim, Paulo tem toda uma preocupação pastoral, né? Apostólica, mas pastoral, e a gente vê nisso uma característica muito interessante de Paulo. Ele não só organiza, funda a igreja, mas ele tem o cuidado de continuar cuidando daquela igreja, de verificar o progresso daqueles irmãos. E aí, então, através de cartas, ele vai também percebendo. E aí ele manda uma carta através de Tito. E essa carta, então, o sentimento que ele percebe na igreja é esse que nós vamos ver, então. É do versículo 9, é isso que versículo você 9 falou? é o versículo 11, principalmente, né? Isso. O texto diz o seguinte: agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. É uma palavra realmente muito bonita, uma palavra pastoral. Na verdade, o que a gente pode perceber é que nesses versos, Paulo está dizendo que ele não se arrependia, embora ele tivesse ficado um pouco triste no começo, porque ele tinha que ter escrito aquela carta severa, mas agora ele se alegrava até. Paulo lastimava a necessidade de ter escrito essa carta, uma carta dura, né, uma carta severa aos Coríntios, mas ele também entendia que essa carta poderia ter causado tristeza, e num certo sentido causou também, mas Paulo não se arrependia pelo fato de ter escrito. Ele lamentava, isso sim, a situação dos coríntios, que tinha exigido essa carta muito objetiva. Além disso, o fato de que a carta tinha surtido efeito, Paulo então estava feliz porque viu nos coríntios esse coração quebrantado, esse coração arrependido. Interessante então é que nessas palavras que você leu, essa tristeza, segundo Deus, ela resulta em arrependimento. Isso é, quando nós cometemos um erro e alguém nos repreende, alguém nos chama a atenção, e essa deve ser a prática do corpo de Cristo, se eu vejo meu irmão pecar, se eu vejo meu irmão fazer uma coisa errada, eu como cristão, eu tenho todo o direito e até o dever de alertá-lo, de falar para ele que, olha, o caminho não é esse, assim por diante. O que vai acontecer? Normalmente, a pessoa, num primeiro momento, ela fica chateada, ela fica triste, ela fica até zangada com você, porque você chamou atenção. Depois, se ela for uma pessoa madura, um cristão correto, ela vai perceber que, na verdade, você falando para ela, você quis o bem dela. E ela vai, então, entender a sua advertência, a sua palavra de encorajamento até, e vai caminhar corretamente. E isso, então, para quem falou, vamos imaginar, eu falei com você, Israel, e você, primeira reação, ficou um pouco chateado. Depois você percebe que, na verdade, eu quis fazer isso, eu e Itamir quis fazer isso com você para te ajudar. E aí você vai continuar caminhando corretamente. O que vai acontecer é que o fruto dessa tristeza produziu arrependimento, e assim nós estamos corretos diante de Deus. E o remorso? O remorso é uma coisa bem mais delicada. Eu acho que a gente poderia ilustrar isso com dois personagens bíblicos bem conhecidos e que o Senhor Jesus conhecia muito bem. Nós vamos pensar naqueles dois que faziam parte dos 12. Temos o nosso querido amigo Pedro e temos também o Judas Iscariotes. O que aconteceu com Pedro? Ele negou a Jesus. Ele só talvez não foi tão sábio que nem Judas e não pegou nenhuma moeda, né? Nem de prata nem nada, ele não vendeu Jesus.
mas ele negou Jesus 3 vezes. E isso trouxe para ele, quando Jesus olhou para ele, quando ele olhou para Jesus, trouxe para ele um grande pesar, aquela tristeza que produziu o quê? Produziu arrependimento. Quando Judas planeja tudo isso e vem de Jesus, traz Jesus, quando Judas percebe realmente o que ele fez, ele sente remorso. Eu fico imaginando, e eu fico muitas vezes tentando ilustrar esses dois sentimentos da seguinte maneira: quando nós olhamos para o nosso erro e só olhamos para o nosso erro, nós não temos outra alternativa senão sentir o quê? Remorso. E muitas vezes, no caso de Judas, por exemplo, o remorso o levou à morte. Isso é, você não tem perspectiva de perdão, você não tem perspectiva de mudança de vida, e você errou, e você só olha para você mesmo, e você fica desesperado. Quando Pedro errou, e ele errou tão gravemente quanto Judas, ele olhou para Jesus, e essa para mim foi a total diferença, a grande diferença. Quando ele olhou para Jesus, ele sentiu o olhar de Jesus, um olhar amoroso, um olhar misericordioso, um olhar que entende a nossa falha. O livro de Hebreus nos fala que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos tentados, mas ele não pecou. Mas ele é um sumo sacerdote compassivo. E quando nós erramos e olhamos para Jesus, nós obtemos do Senhor Jesus um olhar misericordioso, compassivo, generoso, perdoador. Quando nós erramos e olhamos só para o nosso próprio erro, e ainda com a acusação do inimigo, aí não há mais nenhuma condição senão chegarmos ao desespero. Até mesmo porque o Paulo no capítulo 7, versículo 10 diz, né? A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. Isso. E o remorso, parece que nesse texto ele está chamando de tristeza segundo o mundo. Exatamente. E que o resultado não é salvação. Não é salvação, é morte. É perdição, né? Exatamente. É morte. Então, eu espero que cada um dos nossos queridos ouvintes possa entender isso, que a maneira pela qual nós podemos tratar com os nossos erros, com os nossos pecados, é rapidamente olharmos para Jesus. Ele é a fonte de luz para nós, e a palavra de Deus é muito clara em dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, é importante que, assim que o Espírito Santo der aquele toque, acender aquela luzinha vermelha, mostrando para nós que nós erramos, que nós rapidamente procuremos confessar os nossos pecados, acertar a nossa relação com Deus, para que então possamos ter novamente liberdade dessa comunhão tão gostosa que podemos ter com Deus. Quando Deus nos leva ao arrependimento por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, eu acho que é importante a gente lembrar que Deus nunca está tentando nos constranger ou nos humilhar, propriamente dito, mas sim corrigir os nossos passos, né? Nos levar a uma conduta correta no futuro, para que a gente possa também aprender com os nossos erros. Com certeza. Porque o estilo de vida do arrependimento me parece que é bom. Parece que o cristão vive de arrependimento em arrependimento. Ele nunca é 100%, sempre tem alguma coisa para corrigir. Mas o estilo de vida do remorso não é bom. Não, porque aí ele já se frustra, né? Ele não tem mais o que corrigir porque ele já perdeu as esperanças. O cristão vive realmente, como você disse, de arrependimento em arrependimento. Mas também vamos notar o seguinte: não vamos ficar pecando não, de forma alguma. para ficarmos nos arrependendo e sentirmos o amor de Deus. Não, a vida de santidade está envolvida nisso daí. Mas graças a Deus, quando nós nos arrependemos, quando Ele chama-nos ao arrependimento, podemos olhar para Ele, porque Ele é um Deus de amor, de perdão, de misericórdia. Ele quer que realmente tenhamos uma vida agradável para nos relacionarmos com Ele. O nosso Deus é santo e nós também procuramos viver em santidade.